Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu de novo. Queridos, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Diz assim: disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos façais subir daqui. Olha, Deus, vou repetir, olha. Disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Pode tomar o seu lugar, aplauda o Senhor Jesus com suas palmas. Glória a Deus. Queridos, hoje a gente vive num mundo bastante corrido, e o mundo onde as pessoas estão com muita pressa, na verdade. As pessoas correm para o trabalho, as pessoas correm para a escola, as pessoas correm de um lado para o outro, e a maioria, pelo menos de quem é muito conectado na internet, eu posso dar o meu exemplo. Quando você chega numa casa de um parente, quando você chega num restaurante, geralmente a primeira coisa que nós costumamos perguntar é: qual que é a senha do Wi-Fi? Porque o ser humano está tão corrido e conectado, e isso é importante para nós entendermos a nossa vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela é semelhante a um sinal de Wi-Fi. Quando nós chegamos numa casa, num restaurante, procuramos a senha do Wi-Fi, nós queremos estar conectados. E temos que estar conectados com o nosso Senhor todos os dias, em todos os momentos. E nós sabemos que quanto mais distante você estiver do aparelho de internet, do roteador, pior é o sinal. Quanto mais distante nós estamos de Deus, pior é o sinal. Quanto mais distante você andar de Deus, mais difícil é para você ouvir a voz dele. Para você entender o que Deus quer com você todos os dias, você tem que estar perto dele. Porque se o Senhor Jesus morreu para habitar dentro de você, é sinal de que ele não quer estar distante para ter que ficar gritando o seu nome. Porque ele falou assim: eu sou Deus de perto. Nós sabemos que quanto mais barreiras, mais paredes estiver entre o roteador e entre você que está com o aparelho celular, o sinal fica pior. Quanto mais problemas e mais obstáculos nós tivermos para adorar a Deus, pior é a nossa adoração. Mas quanto mais limpo tiver o nosso caminho, melhor é a adoração que nós prestamos a Deus. E isso não existe idade. Isso é para quem é novo, isso é para quem é mais velho, isso para quem é novo convertido, isso para quem já é crente há muito tempo. Não importa. Quanto melhor e mais livre estiver o seu caminho, melhor será a sua adoração a Deus. E o mundo de hoje está esquecendo disso. O mundo de hoje está esquecendo que para entender o que Deus quer na vida dele, ele precisa estar perto de Deus. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, ele fala assim: ó, vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, não tem necessidade de Deus gritar para você ter que ouvir. Porque ele fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá suas vidas pelas ovelhas. E o pastor chama as suas ovelhas e ela ouve, porque ela reconhece a voz do pastor. E Moisés, ele está falando exatamente isso, porque Deus fala com ele em algumas traduções. Deus diz o seguinte: vai, que eu vou mandar o meu anjo adiante de você. Aleluia! A minha presença vai adiante de você para você descansar. Só que Deus não iria com ele. O anjo do Senhor iria, Deus não.
Mas Moisés falou: eu sei a diferença do anjo e eu sei a diferença da sua presença. E entre estar na presença do anjo e estar na presença de Deus, eu prefiro estar na presença de Deus todos os dias. E hoje está faltando um pouco dessa garra, dessa vontade no meio dos cristãos. Às vezes Deus já afastou da pessoa há muito tempo e ela não percebe, ela não sabe diferenciar a presença de Deus. Agora, Moisés está dando uma lição clara para nós que somos cristãos. Ele está dando uma lição, o seguinte: ele vai para Canaã, ele vai para a terra prometida. Só que o Senhor Deus não quer ir com ele, porque o povo está muito rebelde, está reclamando demais. O povo já chegou a falar que preferia a vida ruim que eles estavam vivendo do que a vida boa que Deus prometeu. E o Senhor Deus fala assim: olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, então eu vou com você. Só que desse povo que está aí com você, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Não é que o Senhor Deus estava demorando a cumprir a promessa na vida das pessoas, mas é que as pessoas pararam de ouvir a voz de Deus e estavam andando distante dele. Se uma pessoa começar a te gritar de longe, você não vai entender, ela vai ter que gritar cada vez mais alto até você entender. Se chegar um momento que ela não entender, ela vai ter que se aproximar de você. Agora, se o Senhor Deus é o dono da vida, por que é que as pessoas então estão se desprendendo de Deus? Por que as pessoas estão se afastando de Deus, se Ele é que é o dono da vida? Exatamente o sinal que está muito fraco. Porque a pessoa ela vai acumulando muitos problemas, ela vai tendo muitas decepções, ela vai achando muitas coisas lá fora que às vezes aos olhos dela está muito bom, está muito bonito, está legal, é confiável. Ela vai adquirindo para si muitas amizades, e isso vai afastando ela de Deus aos poucos. Porque se você tem uma amizade que te chama para a igreja todos os dias, que te traz para a presença de Deus, essa é uma boa amizade para você. Eu conheço um rapaz, ele ficou no evangelho 50 anos, e agora, depois ele está com 70 e tantos anos, agora que ele resolveu se afastar de Deus. Depois de passar 50 anos, agora que ele resolveu se afastar de Deus. Claro que não existe idade para o novo e para o velho se afastar do Senhor. Mas quando mais velho, mais idade nós temos, mais perto nós estamos de encontrar com o nosso Deus. Só que se você resolver perder a sua vida, depois de viver tantas outras coisas, por que é que as pessoas jovens, quando elas encontram Jesus no meio do caminho delas, elas se afastam? Alguém convida uma pessoa para a igreja para sofrer? Quando você vai chamar uma pessoa para vir para a igreja, você vai falar assim: vamos lá, fulano, que tem sofrimento te esperando? Não. Geralmente você vê uma pessoa no sofrimento e você chama ela para ela ficar livre daquele sofrimento. Se você vê uma pessoa doente, você chama ela para perto de Deus para que ela fique curada da enfermidade, da doença que ela tem. Se você vê uma pessoa viciada, você chama ela para perto de Deus para ela ficar curada do vício que ela tem. Ninguém chama as pessoas para a igreja para que elas sofram. Você chama as pessoas para a igreja para elas pararem de sofrer. Só que muitas pessoas já acostumaram, e isso eu já ouvi muito, que enquanto elas estão no meio da luta, é que Deus se importa com elas. Na verdade, Deus se importa com a pessoa, tanto ela no meio de provação ou não. Então, Moisés, ele reafirma que ele quer a presença de Deus com ele, porque ele sabe muito bem que com a presença de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Aleluia. Você nunca vai para a igreja para a sua vida piorar. A sua vida tem que melhorar. Não existe pessoa que aceitou Jesus e que a vida dele piorou. Eu ainda tive sorte de nascer num lar evangélico. Se eu falar que eu precisei sofrer para achar Jesus, não, eu não precisei. Eu já nasci no berço evangélico. Só que tem gente que ele teve que passar por tantos caminhos duros, ele teve que pisar em tantos espinhos, ele teve que ser atropelado por uma carreta para entender que Deus tinha um propósito na vida dele. E essa pessoa agarrou essa oportunidade e ela jamais olhou para trás. Porque se nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Mas se o sinal enfraquecer, o que você faz? E se você estiver chamando por Deus, o que você faz? Moisés está falando o seguinte: a presença de Deus não é condicionada por emoção. Porque às vezes as pessoas veem o culto e se ela não arrupiar, se ela não chorar, ela acha que Deus não está na vida dela. Ela acha que a presença de Deus não é com ela. Só que a presença de Deus ela não é medida
pelo nível de emoção que você tem. Não é porque você não chora que Deus não é na sua vida. Não é porque o seu corpo não rompia, não é porque você não pula. Nada disso mede o quanto Deus trabalha na sua vida. A presença de Deus é medida na sua vida na medida que você é justo com as pessoas, na medida que você medita na palavra do Senhor todos os dias. Deus é medido na sua vida na medida que você olha para as coisas que te fez se afastar dele e você abandona tudo aquilo que te fez se afastar para você se aproximar de Deus. Na medida que você respeita as leis de Deus, na medida que a Bíblia fala assim: olha, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, das suas necessidades, ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Se você faz todas essas coisas, o amor de Deus está em você. É assim que se mede a presença de Deus. Então, ainda que você chegue na igreja e você não arrupie, você não pule e você não chore, mas se sua vida estiver centrada e alinhada com a vontade de Deus, Deus é na sua vida, e as suas orações são respondidas, e os seus pedidos são respondidos, e as suas forças são renovadas. Mas quando você só procura a emoção e esquece da razão pela qual você serve a Deus, então o Senhor Deus começa a se afastar. Por isso que hoje, em muitas igrejas, você percebe que várias pessoas, elas já não sentem mais a presença de Deus, e elas já não reconhecem mais. Agora, eu acredito que nem todos aqui nasceram num lar cristão, mas sabe o que acontece com as pessoas? E com certeza todo mundo aqui já ouviu isso. Uma pessoa que Deus resgatou ela lá do mundão, ela fazia tudo que era errado lá fora, Deus resgatou ela. Deus resgatou ela, Deus tirou ela da vida ruim. Vou te dar um exemplo. Moisés, ele mata um dos egípcios, e um dos hebreus vai acusar Moisés, vai falar assim: quem te colocou entre juiz? Quem te colocou como juiz entre nós? Na verdade, Deus já tinha chamado Moisés para ser o legislador, só que o povo ainda não tinha reconhecido, porque Moisés estava segundo a vontade, segundo o chamado de Deus, mas o povo ainda não tinha sido preparado para estar na vontade de Deus. Tanto é que o povo tem que ficar mais tempo passando dificuldade do que deveria, porque o coração deles ainda não tinha sido preparado. Quando o Senhor Deus chama o mensageiro, ele já preparou a mensagem. Só que se Deus não preparar o seu coração para receber a mensagem do mensageiro, não vai adiantar nada. Você vai entrar e não vai ter entendido nada que o Senhor Deus quis falar com você, porque ele preparou a mensagem, mas o coração de quem quer receber ainda não estava preparado. E o povo hebreu, o povo estava cego, porque o povo estava sofrendo na mão de Faraó. Faraó estava escravizando o povo, e Moisés tinha sido chamado por Deus para libertar os mesmos hebreus que estavam acusando ele de juiz. Presta atenção, queridos, porque isso serve para a sua vida. Deus já tinha preparado uma vida boa para eles, mas eles estavam acusando o profeta Moisés, eles estavam acusando Moisés, porque eles não reconheciam e não sabiam que o chamado de Moisés era tirar eles da vida ruim. E tem muita gente que sofre na vida porque eles não reconhecem a pessoa que foi chamada por Deus para livrar eles da situação ruim. E isso acontece na vida, isso todo mundo é sujeito a acontecer, porque às vezes nós achamos que Deus é conosco. O povo hebreu achava que Deus era com eles, porque eles estavam clamando, mas na verdade Deus era com Moisés, não com o povo. Mas Deus, através da vida de Moisés, tinha misericórdia e estava alcançando o povo. Agora, leva isso para a nossa vida e para os dias atuais. Quantas pessoas hoje não estão mais vivas, elas perderam a vida, porque lá atrás Deus tinha chamado elas e elas recusaram o chamado de Deus. Mas agora o importante nem é mais quem morreu, mas é nós que estamos vivos. Porque quem morreu fora da presença de Deus não tem como mais reaver a presença. Mas você que está vivo tem que tomar cuidado para não se afastar da presença do Altíssimo. E isso só é possível se você viver uma vida de oração, de jejum, de busca. Porque as pessoas estão esquecendo de jejuar, as pessoas estão esquecendo de orar. Quantas vezes a gente levanta de manhã e não ora? Levanta atrasado para ir para o trabalho e corre. Levanta atrasado para ir para o compromisso, para ir para o posto de saúde e esquece de orar. Você tem que orar, nós temos que orar. Eu agora peguei um hábito, tem uma música que fala assim: hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Então todo dia que eu levanto de manhã, eu coloco essa música para tocar e oro. E geralmente, irmãos, se eu falar para os irmãos que eu já escutei a voz de Deus, eu
de Deus da maneira que certas pessoas escutam. Por exemplo, como vocês estão me escutando, como escutei. Mas uma vez eu estava na minha casa e o entendimento foi o seguinte: olha, sai aqui agora. Eu entendi, ninguém me falou, mas veio isso para mim, falou assim: sai e senta lá na praça. Uma praça que tem lá na rua da minha casa. Aí eu falei assim: isso era 2h30 da tarde. Eu saí, não tinha nada na praça, não tinha ninguém na rua, nem carro não estava passando, e tinha um vento muito gostoso. Aí eu sentei no banco lá, numa academia São Alberto que tinha, e fechei os olhos e fiquei lá, só sentindo o vento, porque estava bom aquele momento. Aí, não era uma voz, mas ele falou assim: olha para cima da laje, tem uma laje alta. De repente, quando eu olho para cima da laje, uma criança, a criança devia ter uns 6 anos, isso aqui deve ter uns 2 meses, soltando papagaio. A laje não tinha beiral, a laje era só reta, e soltando papagaio e indo para trás, eu olhando para a criança. Olha para você ver, e eu sem saber o que era para falar. Aí sim eu ouvi uma voz que deu um berro no meu ouvido e gritou assim: você não vai avisar que a criança vai cair, não, ela vai morrer. Aí que eu acordei e dei um grito na criança e falei: ô, você vai cair daí, criança, sai daí. Aí o menino olhou para mim, riu e fez um sinalzinho e saiu da laje, não caiu. Se eu não tivesse entendido que era a voz de Deus, a criança tinha caído. Talvez Deus usaria outra pessoa, mas Deus me queria usar naquele momento. Só que a maneira que Deus vai falar com você pode ser diferente da maneira que Deus vai falar comigo. Verdade. Então, se uma pessoa fala que vai te ensinar a ouvir a voz de Deus, está errado. Porque ninguém pode te ensinar a ouvir aquilo que Deus só fala para você. Porque a maneira que Deus fala comigo, nem sempre Ele vai falar com você. Talvez se Ele falasse com você, você não entenderia. Então Deus já tinha falado com Moisés, mas o povo hebreu não tinha entendido a voz de Deus. Então, queridos, se hoje Deus falar com você e você ouvir, não endureça o seu coração. Ainda que você tenha muito tempo de cristão, quanto mais tempo de cristão você tem, mais humilde você tem que ser, porque você é mais suspeito para falar, porque você sabe quantos livramentos Deus já deu na sua vida, quantos livramentos Deus já deu na vida da sua família, quantos livramentos Deus já deu na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu amigo, do seu vizinho. Então tudo isso serve de alerta para você entender que o Senhor Deus é comigo e é contigo. Se Deus não se importasse, voltando naquilo que eu comecei a falar, da pessoa que foi resgatada do mundão, aí depois dela ter sido resgatada, depois dela ter sido tirada da vida ruim, depois dela ter sido tirada da humilhação, ela vem para a presença de Deus. E às vezes começa algumas dificuldades que eram muito menor do que ela passou lá fora, muito menor, mas ela olha e fala assim: será que Deus se importa comigo? Se Deus não se importasse com a pessoa, Ele tinha tirado ela lá do mundo. Então por que a pessoa ainda tem coragem de perguntar se Deus se importa com ela? Se Deus ouve ela? Se Deus não se importasse comigo e com você, Ele não teria resgatado a nossa vida da sarjeta. Ele teria deixado a gente morrer nos nossos pecados. Porque lá atrás, Jesus tinha acabado de curar o cego de Siloé. E veio os fariseus reclamar porque Jesus tinha curado o cego que se lavou no tanque de Siloé. Jesus ficou tão irritado que eles vêm interrogar ele, que ele falou assim: vocês fariseus hipócritas, vocês morrerão nos seus pecados. Mas se Jesus não te deixou morrer nos seus pecados, é porque Ele tem livre acesso e Ele tem uma obra grande na sua vida, que se cumpre todos os dias que você acorda. Porque a obra de Deus na vida de uma pessoa só é finalizada quando ela é recolhida. Então, se você acordou hoje Deus tem um propósito com você. Se você acordar amanhã Deus tem um propósito com você. Mas você tem que estar com o coração livre, leve, para ouvir a voz do Senhor Deus e não endurecer o seu coração. Então, lembra do povo: o povo não reconheceu Moisés e o povo sofreu. Porque Faraó falou assim: já que eles estão produzindo um tijolo, a partir de hoje vai produzir 2. Quem produzia 2, a partir de hoje vai produzir 4. E foi assim a vida daquele povo, até as 10 pragas se passarem, para depois aquele povo ser livre. Então tem sofrimento que você e eu não precisamos passar. Então não busque com as suas mãos um sofrimento que você não precisa passar. Amém? Os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.